Eu vou acompanhar aqui, estou acompanhando pelo... Acho que entrou. Tá processando aqui. Uhum. Vou só deixar o som aqui para não ter o som. Estamos... tá processando aqui ainda. A imagem. A gente está ao vivo já, Marcelo, tá bom? Estamos ao vivo. Boa noite para todo mundo que está chegando aí, nessa live aí que a gente está fazendo hoje. Que hoje eu trouxe um convidado aí muito especial, um convidado de outro estado, que é o Marcelo. Em seguida, o Marcelo já se apresenta. As pessoas, conforme elas vão chegando, por favor, vocês podem ir comentando, né? Se identificando onde vocês são, quem está chegando aí na sala. Eu estou vendo que já tem pessoas ao vivo aí. Só me dá um retorno para ver se está o áudio e o som está sendo legal, só para a gente ter esse posicionamento, né? Para a gente também saber, né, Marcelo? Com Se nós certeza. estamos atingindo aí, né? Deixa Eu eu estou só... te escutando muito bem. Espero que o pessoal É, também escute. com certeza, né? Digita um aí para quem está ouvindo a gente, vendo a gente, para a gente que está acompanhando a gente que é ao vivo aí, né? Ele tem um pequeno delay, né? Uhum. Tá tudo ok, o Railson já está aí, ó. Temos gente de Belém do Pará já na área aí, Bacana. Marcelo. Ó, o negócio... Legal. Eu estou em São Espalhou, Paulo, o Marcelo está espalhou. em Belo Horizonte, o pessoal de Belém do Pará já está aí, o pessoal de BH está chegando também, muito legal, sejam todos bem-vindos. Pessoal, acho que a gente está numa fase de troca de conhecimentos, né? E eu estava conversando com o Marcelo no bastidores hoje, o quanto essa pandemia nos conectou e quanto essa pandemia nos fez, né, encontrar pessoas que têm propósitos e propostas muito semelhantes de atuação no desenvolvimento das pessoas, né? E acho que foi nesse caminho eu acabei encontrando o Marcelo acabou me encontrando, acho que foi dessa forma que aconteceu, né? E a gente hoje vai conversar, então, bastante sobre autoconhecimento, né? O quanto isso é importante na carreira profissional, e o Marcelo ele é um mestre nessa área aí, porque ele está estudando muito sobre isso, e o Raíssa está falando que é um tema muito importante, com certeza. E para começar já, vou passar a bola para o Marcelo fazer suas devidas apresentações e nos falar quem é o Marcelo, que está aí hoje nessa super live com esse tema tão importante. Marcelo, seja bem-vindo e, por favor, apresente-se aí para a nossa plateia, aí, para a nossa audiência hoje. Muito obrigado, Silmar. Primeiramente, né, eu gostaria de agradecer a você essa oportunidade, esse convite, né, de uma pessoa que tem tanta cultura como você e tanta riqueza de experiência, né, como a gente estava conversando sobre toda essa tua vivência de décadas aí na área de gestão de pessoas, né? Falando um pouco de mim, eu sou consultor de carreira, sou docente, né? Eu trabalho também lecionando nessa área de gestão de pessoas, cursos de MBA, eu sou coach executivo e também sou membro da ABOP, que é a Associação Brasileira de Orientação Profissional. Tá? Então, esse basicamente sou eu, né? Esse carinha de garoto aqui, eu tirei um pouquinho do cabelo só para ficar mais moderno, mas vocês podem ter certeza que essa barba branca, essa careca aqui é pura enganação. Sou bem novinho, tá? Bacana. E, pessoal, vocês viram que, né, eu trouxe uma pessoa extremamente gabaritada para o potencial, né, e para o tema que a gente vai conversar hoje. E as pessoas que me seguem, né, o Marcos está chegando aí, boa noite, Marcos vai chegando também. É um tema que eu tenho abordado há bastante tempo, tenho falado muito sobre autoconhecimento, nós temos falado muito sobre carreira, e as pessoas que me conhecem sabem o quanto, Marcelo, eu sempre falo que o autoconhecimento é a base de tudo, né? E se nós não tivermos esse autoconhecimento, se nós não nos conhecermos quem nós somos, o que nós queremos, para onde queremos ir, né? Acho que são questões básicas que eu preciso responder, e isso é fundamental dentro da minha carreira profissional, isso é fundamental até como um projeto de vida também, porque acho que eu estava conversando com o Marcelo hoje nos bastidores, né?
perto do meio-dia, a gente conversou, que a gente é um ser integral, eu não consigo desassociar a minha pessoa do meu profissional, porque a gente é um ser integral, completo. Então, o autoconhecimento, ele é a base da minha trajetória, ele é a base de eu alcançar os meus objetivos, de eu alcançar realmente aonde eu quero chegar. E aí o Marcelo, eu vou já passar essa bola para ele é um cara que ele estudou isso, gente. Ele pesquisou isso, e isso virou um material extremamente legal que ele vai apresentar para a gente aí. Então, acho que o Marcelo ele vem justamente para confirmar a bandeira que eu tenho levantado esses últimos anos aí, cada vez mais eu levanto, através de técnicas, pesquisa, comprovadas, né, Marcelo? Que o quanto isso é fundamental na vida da gente. Não é isso, Marcelo? Por favor. É isso. Então, Silmar, esse tema, basicamente, né, eu comecei a pesquisar autoconhecimento há cerca de 20 anos. Caramba. Comecei a estudar uma tipologia Você tinha de 14 anos, né, autoconhecimento. Marcelo? Tinha Eu tinha 14 anos, né? 14, justamente. Comecei bem novo. E aí, nesse afã de querer entender um pouco o comportamento humano, eu comecei a me utilizar dessa metodologia. Então, eu aplicava alguns treinamentos, enfim. E aí, em 2015, quando eu fui fazer um mestrado com foco em gestão de carreiras, eu comecei a ter contato com algumas ferramentas que são cientificamente validadas e percebi que elas conversavam muito bem com essa tipologia comportamental que é o Enneagrama. Então, o que eu promovi? Ao longo desses 5 últimos anos, eu promovi uma interseção teórica entre uma tipologia comportamental, que é o Enneagrama, com as tipologias do trabalho, né, que são várias. Então, são 5 diferentes. Então, eu fiz esse cruzamento. A partir desse cruzamento, eu instituí um modelo que ele promove 9 perfis universais de carreira, independente da área de formação da pessoa, tá? Então, nós vamos estender esse papo daqui a pouco, vamos aprofundar mais um pouquinho, mas basicamente a proposta é essa, tá? É ajudar as pessoas a promoverem o seu autoconhecimento profissional, né? Muitas pessoas têm curiosidade, sentem necessidade, mas muitas vezes não sabem nem onde buscar a informação, né? É um mercado um tanto restrito, ele não é um mercado assim tão amplo, e as pessoas às vezes tentam encontrar certas respostas de uma forma um tanto indireta, né? Nos processos de coaching, com aquelas perguntas poderosas e tudo mais, mas eu senti essa necessidade, eu vi essa carência do mercado de disponibilizar esse tipo de ferramenta, né, para contribuir com qualquer pessoa que queira se autoconhecer, com orientadores de carreira, com coaches, instituir esse trabalho, que acabou se tornando um livro, né? Eu posso dizer que talvez eu tenha sido uma das poucas pessoas que se beneficiou com essa questão da pandemia, além das pessoas que vendem álcool, porque foi justamente esse recolhimento que me deu a oportunidade de conseguir concluir o meu livro, que é esse livro aqui, ó. Depois eu vou falar um pouquinho mais dele com vocês, Bacana. Autoconhecimento profissional e desenvolvimento de carreira. Mas, enfim, falando um pouco sobre carreira, Silmar, hoje em dia, com essa questão que nós estamos vivendo, principalmente essa insegurança, essa incerteza de mercado, talvez o tema carreira ele tenha agora voltado muito à tona, né? Várias pessoas estão enfrentando certas dificuldades, foram desligadas, mas, por outro lado, também, eu penso que, às vezes, elas nem estavam trabalhando em algo que seja agradável, que gostava. Então, sempre há uma oportunidade do recomeço, sempre existe o dia seguinte, né? Ainda bem, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas, falando um pouco da questão da carreira, o que acontece? O trabalho, ele nos dá a nossa sustentação material, a nossa sustentação psicológica, e eu diria até mesmo espiritual. Por quê? Porque no trabalho a gente coloca a nossa energia de vida, a gente coloca, assim, algo que é vital,
né? Nós depositamos muita coisa na nossa vida profissional. Por isso ela é tão importante e tão cheia de significado para todo mundo, né? Então eu penso o seguinte: ninguém nasceu por nascer sem motivo, né? Nós todos viemos a essa existência para darmos o nosso recado ao mundo, né? E uma das formas da gente dar esse recado é por meio do nosso trabalho, tá? Com certeza. Só citando aqui, teve uma pesquisa, até um tanto antiga, mas muito interessante, que perguntaram, uma pesquisa internacional que perguntaram para milhares de pessoas o seguinte: olha, se você ganhasse o prêmio máximo num sorteio, na loteria, você pararia de trabalhar? E o interessante foi que 80% das pessoas disseram que não parariam, continuariam a trabalhar. Por quê? Porque elas têm a necessidade de se vincular, né, de ter uma vida social, relacionamentos, ter objetivos, sair do tédio. Então, o trabalho é muito mais importante na vida da gente, né, do que a gente imagina, né? Agora, nós temos que ter em pauta que as carreiras, nesse momento, né, desse avanço da tecnologia que nós estamos passando por ele, a gente pode dizer que, neste momento, as carreiras estão todas sob reflexão, né? Com certeza. São muitas mudanças, são muitas alterações, né? Existe um ideário do discurso, né? Uma certa retórica dizendo que vai cortar muitos empregos, mas vão se gerar outros empregos. E, assim, a história não é tão simples assim, a equação, né? Hoje, para cada tecnologia, para cada 10 empregos que ela elimina, ela cria um tipo de emprego novo. Então, é uma situação muito nova para todos nós e um grande desafio, tá? Agora, por outro lado, há insegurança, mas também há muitas oportunidades de nichos de trabalho. A gente viu nessa pandemia diversas pessoas e empresas que se reinventaram, gente fazendo negócio por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, gente que do dia para a noite teve que abrir um e-commerce e acharam um caminho para a coisa, Sim. né? Então, a gente, vamos dizer, de uma certa forma, acelerou um pouco esse processo digital, né? Forçou uma aceleração, mas eu acho que a gente não pode ficar, né, só olhando os entraves, mas sim buscar novos caminhos para as carreiras, que são vários, né? Sim. Então, pode falar. Não, só para complementar o teu raciocínio, não te prejudicando, Marcelo. Não, de forma porque eu acho que é aquele momento da disruptura que a gente fala muito, né? Então, o que você vinha, ou que as pessoas vinham fazendo de uma forma muito tradicional, digamos assim, ela teve que, ela remudou, reformulou esse processo, né? Então, eu acho que é legal quando você faz esse resgate que as pessoas que estavam offline, elas tiveram que ir para o mundo online, porque senão elas iam desaparecer. E aí, que ficou muito evidenciado, né, mas acho que é legal a percepção mesmo que eu tenho, como eu tenho acesso, né, converso com muitas pessoas no nível nacional e até internacional, o quanto nós tínhamos ainda negócios na forma offline, né? Quantas pessoas... Empresas grandes. Inclusive empresas grandes, elas meio que ignoravam o mundo online, né? Ignoravam. E isso fez elas correrem atrás do prejuízo, literalmente. Porque as pessoas que já tinham feito essa transição ou estavam um pouco mais atentas ao mundo digital, ao mundo tecnológico, elas fizeram adequações e seguiram o fluxo, né? E essas outras não, elas tiveram um pouco, o processo foi mais doloroso porque elas não tinham nada, né? E aí vem uma outra coisa que você está falando agora, que eu lembrei. Há 10 anos atrás, eu trabalhava numa grande empresa aqui na cidade de São Paulo, uma multinacional enorme, nós falávamos em home office, há 10 anos atrás. E cada reunião, eu participava era um conselho de empresas aqui em São Paulo, de grande porte. Nós tínhamos reuniões, acho que eram bimestrais, uma coisa assim, de trabalhar esse assunto, discutir esse assunto, né? E aí, e nunca aquela coisa avançava, porque tinha um monte de entraves. Aqui nós temos a cultura do capataz, né? Exatamente. E daí chegou o vírus, do dia para a noite, teve o home office, né? Assim, a coisa foi...
quando eu comecei a perceber esse movimento, eu falei, caramba, há 10 anos nós falamos em carreira, como que nós ia Uhum. fazer essa questão do digital, como ia fazer a questão do home office, não sei o quê. Daqui a pouco, ou você fazia, né, Marcelo? E aí, quando a gente Não tem traz isso para o opção. mundo do trabalho, para o mundo das carreiras, o que a gente fala? As carreiras, elas desaparecem, eu não digo que elas desaparecem, elas se reinventam. Ela Sim. surge de uma forma diferente, com uma outra pegada, um outro conhecimento, e aí entra outros comportamentos, né, Marcelo? E aí eu vou jogar novamente para você, porque quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando de comportamentos, né? E Sim. aí a gente tem as habilidades, temos os conhecimentos e os comportamentos e as atitudes, aonde que provém, de onde que vem para essas pessoas poderem fazer essa transição e enxergarem essas novas possibilidades, né, Marcelo? Devolvo Sim. para você essa bola aí. Tá. Então, olha só, tudo que você falou é muito importante, né? Essa questão da carreira, ela tende cada vez mais a evoluir como formas cooperativas de inovação, como esse Exato. bate-bola que nós estamos fazendo aqui, né? Então, cada vez mais a carreira ela vai caminhar lado a lado da tecnologia. Agora, antes de falar dos comportamentos, né? Aliás, vou falar dos comportamentos exemplificando o que acontece geralmente na vida profissional das pessoas, né? Então, um dia a gente nasce, é bebê, né? No dia seguinte a gente já está no ensino médio e logo após a gente já é obrigado a definir uma profissão onde nós vamos ali apostar todas as fichas, né? Ainda muito jovem, Exatamente. etc. E aí o que acontece? Como o sistema de ensino tradicional ele não dá uma educação de carreira para as pessoas normalmente elas acham, poxa, eu me formei, achou que a grande decisão e única decisão profissional era definir com que iria trabalhar e simplesmente Exato. ligar no piloto automático que a carreira dos sonhos ia acontecer como né, Mágico. numa fábula de fadas. E a coisa não é bem assim, né? Exato. Há várias fases muito críticas da carreira, né? Então, por exemplo, a pessoa sai de uma faculdade, começa a trabalhar até aquela fase da descoberta, da expansão, e normalmente, por volta aí dos 30 anos de idade, acontece a primeira crise profissional, né? A pessoa começa a se auto-questionar, mesmo porque aos 30 anos, quando ela determina um determinado caminho, uma determinada direção, aquele rótulo que ele está criando, sou profissional disso, vai começando a se solidificar. Então, muitas vezes, a pessoa com 30 anos, ela começa a se questionar, olha, será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Né? Só que, às vezes, ela não, né, como se diz, ela sabe o que ela não quer, mas É, ainda não sabe o que quer. Né? exato. E aí, essa chamada, ela volta lá por torno dos 40 anos de idade. Que aí a pessoa também já tem um pouquinho mais de maturidade, autoconhecimento, quer se descobrir um pouco mais, e aí vem procurar a gente. Né? Isso que acontece. É Exato. muito interessante, só dando uma parte aqui, eu fiz um projeto de divulgação digital do meu livro sobre autoconhecimento profissional, e eu achei muito interessante o seguinte, o perfil de público que mais teve interesse no livro, segundo os dados fornecidos pela internet, é Uhum. dos 18 aos 24 anos, que é o pessoal que está se descobrindo, há um certo interesse, e aí depois dos 25 aos 45 tem um hiato, dos 45 anos de idade para frente, aí as pessoas retomam o interesse nessa questão do autoconhecimento. Por quê? Geralmente, dos 25 aos 40, as pessoas estão correndo atrás de dinheiro, né? Basicamente falando, né? Que são Sim. as famosas algemas de ouro, né? Um bom plano de benefícios, uma boa faixa salarial, uma boa posição. Só que isso nem sempre vai de encontro ao que é realmente a nossa necessidade interior, né? E aí tem alguns processos de estresse, o trabalho começa a ficar um pouco mais sem graça, as Uhum. pessoas começam assim a sentir a necessidade de mudanças, né?
E aí, o que acontece? Muitas vezes, a insatisfação profissional que a pessoa tem, ela imagina que foi a carreira que ela escolheu. Vai falar, não devia ter feito engenharia, não devia ter feito psicologia, administração, mas não é isso. Não é isso que pega, tá? A situação de insatisfação profissional, muitas vezes, ela ocorre pelo resultado prático das nossas carreiras, a forma Sim. que nós promulgamos as nossas carreiras. Então, as pessoas, por exemplo, elas não param para pensar, olha, pelo meu perfil, eu me sinto melhor trabalhando num ambiente mais agitado ou num ambiente mais estável, né? Então, imagina uma pessoa que gosta de trabalhar num ambiente agitado, vai trabalhar numa biblioteca, né, que é um ambiente de silêncio, de reclusão, ou vice-versa, uma pessoa que gosta de trabalhar mais só vai trabalhar, sei lá, num balcão de atendimento, né? Então as pessoas, olha, eu prefiro ser líder ou eu prefiro ser liderado? Eu prefiro trabalhar numa empresa que me dê uma grande infraestrutura, como uma multinacional que você falou, ou eu prefiro trabalhar numa empresa menor, onde eu tenho mais grau de autonomia, né? Então são essas dúvidas, né, que o livro vem esclarecer, né? Eu penso que vamos dizer assim, para esse beco que às vezes parece um beco sem saída, né, essas dúvidas, o caminho é uma tríade, na verdade. É o autoconhecimento, a autossuperação, porque quando você se conhece, você tem que superar certos traumas, e o planejamento de carreira, né? O planejamento... Agora, para você fazer um planejamento de carreira, você tem que saber quais são os seus recursos internos, né? É você responder quem eu sou profissionalmente e o que a carreira significa para mim. Essa é a verdade, né? Porque às vezes a pessoa ela se preocupa muito em entender o mercado de atuação dela, quais são as competências que o mercado está exigindo, competências de ordem técnica, mas ela não entende a si própria. E aí o que acontece? A carreira profissional ela resulta muito das decisões, das nossas escolhas, né? Elas são resultado das nossas escolhas. E aí o que acontece? Em determinados momentos, para você ter uma caminhada profissional saudável, implica também algumas recusas, né? Eu já tive propostas de trabalho que eu tinha as famosas algemas de ouro, que eram um salário bacana, um carro da empresa, computador, etc. Mas eu falei, olha, nesse momento da minha vida, serviu para mim numa outra época, confesso para você, mas nesse meu momento de vida não serve mais, né? E uma limitação que as pessoas têm também é que os antigos, o que eles faziam? Eles entravam com uma profissão e ficavam na mesma profissão até se aposentar, né? Sim. Às vezes trabalhando até na mesma empresa, você deve conhecer vários casos. Os pais da gente, os avós da gente faziam isso, né? Sim, mas o que acontece? Com essa revolução digital, com isso tudo que está acontecendo hoje, as pessoas durante a vida, principalmente essas que vêm da geração Y para frente, pessoas nascidas aí a partir dos anos 90, final dos anos 80, elas vão ter no mínimo 3, 4 profissões diferentes durante a vida. E às vezes uma profissão que é diferente da outra, né? Mas, mesmo assim, você aproveita conhecimento, né? Tem as chamadas habilidades transversais, né? Que você aproveita parte do que você desenvolvia no outro tipo de trabalho no seu trabalho atual, ok? Então é isso que a minha ideia sobre autoconhecimento, entendeu? O que você gostaria de comentar mais a respeito? Legal. É só fazer alguns registros aqui, Marcelo, quando você dá uma respirada aí e toma essa aguinha. A Lucilene Fernandes comentou aqui, boa noite, parabéns pelo tema abordado, que ela estava justamente conversando sobre isso agora há pouco, acho que com alguma pessoa conhecida dela, estavam trocando uma bola. O Railson de Belém falou que as colocações muito boas relacionadas ao tema, né? O Valdetruz cumprimentou aí, que é do Ceará, falou que também o tema está excelente. A Daniela Assis, ela escreveu aqui, então, temos que sondar antes as áreas nas quais estão contratando para dar início ao nosso planejamento acadêmico e assim seguir uma carreira?
Uma pergunta para você aí, né? Olha, você tem que, você não pode se ausentar de olhar para o mercado, né? O Uhum, mercado, porque o que que acontece? A nossa carreira, ela tem o que eu chamo de dimensão interna e externa. A nossa dimensão interna da carreira, ela é intrapsíquica, né? São as nossas necessidades, são as nossas demandas e são os recursos internos que nós possuímos. E por um uhum, outro lado, existe o mercado, né, que é, vamos dizer, é a dimensão externa da carreira. O mercado vai nos colocar as oportunidades e as restrições, né? E de tempos em tempos, conforme o giro econômico, há segmentos que se ampliam, há segmentos que se reduzem. Agora, a gente tem que olhar para o mercado, mas a gente não pode, como eu disse antes, se privar de olhar para si próprio, né? Por quê? Como eu havia dito para você, nós viemos no mundo com um propósito, para dar o nosso recado. E a gente tem que uhum. ser fiel a isso, né? Sim. Você tem que pensar, olha, qual a causa que eu pretendo defender na minha vida? Porque o trabalho ele acaba se misturando com a nossa causa de vida. Qual que vai ser a causa, né? A que causa eu vou servir, Sim. né? E aí eu posso pensar, olha, com os talentos que eu tenho, né? Como que eu posso ser útil de alguma forma para as pessoas, para as empresas? Como que eu posso tornar a vida das pessoas melhor, mais fácil, mais agradável, né? Então esse vai ser o meu talento, o que eu tenho para entregar para o mundo, Isso. tá? Agora, pode falar. Não, conclui, por favor, conclui, Marcelo. Então, o que eu digo, né, dentro do meu estudo de décadas e no mestrado que eu fiz nessa área, o que o meu livro esclarece? Por exemplo, nós temos padrões de estilo pessoal e profissional que a gente tem que respeitar. Né? Eu terminei de dar alguns exemplos aqui. Então, nós temos que entender quais são as nossas tendências de liderança, forma de comunicação, né? Como que a gente se relaciona com os superiores e com subordinados, né? Quais são as nossas principais aptidões, né? Tem cara que se for trabalhar com matemática ele morre, né? Então eu como professor universitário eu já vi pessoas indo fazer curso de engenharia sem dominar cálculos básicos de matemática porque numa Difícil. determinada época a construção civil estava em alta, né? Você tem que ver os tipos de trabalho, né, de ambiente de trabalho, que você tem uma melhor adaptação, qual é a sua visão geral da carreira, né? Qual que é o melhor formato de carreira que dá para quem responde a si próprio. Olha, eu quero uma carreira mais estável, talvez ingressar num serviço onde tenha maior grau de estabilidade, talvez fazer uma carreira pública, ou eu quero alguma carreira mais agitada, com maiores desafios, mudanças, né? Quais são as modalidades de profissões que combinam mais com a minha personalidade, com os meus valores humanos? Então, se a pessoa não esclarecer um pouco disso tudo antes, ela vai simplesmente nos modismos do mercado, né? E aí chega numa determinada época que, quando aquela criança, né, que está lá dentro dela, começar a gritar, falar, olha, não é isso que você veio buscar na vida, não. Você veio buscar uma outra coisa. E aí a Exatamente. pessoa começa a ter algumas questões problemáticas nesse sentido, né? Acho que só complementando o que você está falando, Marcelo, é justamente esse, eu falo que é um mix que eu preciso fazer, né? Porque, até para ajudar na resposta da Daniele, o que eu percebo, eu na minha experiência, porque eu também sou docente, trabalho muito dentro de escolas de formações técnicas da área da saúde. As pessoas vão para uma formação, as pessoas querem uma carreira sem antes investigar como é que essa carreira é, onde que se atua, como que se atua, como que é o dia a dia dessa profissão. Então, na saúde, eu sempre fico brincando o seguinte, né? Porque como eu tenho muitas turmas de técnico de radiologia, o pessoal da radiologia acha que nunca vão ver sangue na vida. Né? E aí eu falo assim, gente, mas você como técnico de radiologia, você pode fazer um estágio num pronto atendimento, num pronto-socorro de um hospital público. O que vai aparecer num pronto-socorro de hospital público? Um cara todo quebrado, né? Sangrando. No mínimo, no mínimo. No mínimo. E você vai ter que fazer uma radiografia. Mas não é tua função?
Então, é esse tipo de informação, acho que quando você traz isso, Marcelo, é justamente isso, né? Que as pessoas, elas não olham o que envolve essa profissão, quais são as demandas que ela tem, né? Como que é o dia a dia. E aí, né, a gente, como o Marcelo também é orientador de carreira, eu sempre falo o seguinte, pessoal, vamos conversar com alguém que trabalha na área. Se você for trocar uma ideia com alguém que trabalha na área, com certeza você vai sair de lá e vai fazer uma boa reflexão, pensando no teu jeitão, né? Que aí eu vou começar a abordar daqui a pouco os perfis, né? Como é que é teu perfil? Esse teu perfil tem a ver, né? Se ele vai se adequar a essa atividade profissional? E aí é muito legal quando você também fala essa questão que a gente tem 3, 4 carreiras na vida, né? Até mais, eu acho, né? Mas aí, em torno de 3 a 4 é a média que a gente está, né? O mercado aí hoje estipula, né? O que eu percebo na área da saúde? A procura na área da saúde, por incrível que pareça, é de um pessoal de 30 para cima. Porque já são pessoas que tentaram outras coisas na vida e viram que se decepcionaram, não era o que queriam, e acabam indo por uma formação técnica, que é excelente, né? Porque você faz um curso mais pontual e vai para o mercado de trabalho, mas mesmo assim, elas pecam justamente nisso que a gente acabou de falar. Pesquisar essa atividade técnica, se essa atividade ela envolve justamente isso comigo, né? E aí que eu acho que entra nesse sentido. E, que nem a Luciane falou, educação continuada. Com certeza, a gente vai estudar pro resto da vida, gente. Essa é a única certeza. Né? Isso é fato. Eu estudo, o Marcelo estuda, a gente não para nunca de estudar. O que eu mais fiz, acho que o Marcelo mais fez nessa pandemia foi sentar, ler, estudar, se aperfeiçoar, né? Que ele comentou, começou falando na nossa live, que ele conseguiu concluir, né, o filho dele escrito, né, justamente pela pandemia, porque isolou e ele teve como produzir, né, e dar andamento a um projeto que talvez ia levar mais tempo em outras condições. Então, você vê, sempre temos os prós e os contras em qualquer situação, né? Nós precisamos olhar e tirar o melhor dela a nosso favor, né? E aí, acho que é legal, né, Marcelo, você trazer justamente essa questão, né? O Marcos perguntou aqui, e quando o superior não é preparado para como agir? Troca de trabalho. As pessoas pedem demissão, às vezes, dos chefes, né? Tem até vários artigos sobre isso, né, Marcelo? As pessoas pedem demissão por causa de salário. As pessoas pedem demissão por causa de ambiente de trabalho, por causa de relacionamento, por causa de falta de valorização e por causa da chefia. Existem estudos que comprovam isso, que a grande maioria das pessoas vão embora dos seus trabalhos devido, né, à incompatibilidade, né? E aí também entra a questão que o Marcelo vai trazer agora, Marcos, talvez fique atento a partir de agora, que é o que o Marcelo está trazendo, gente. Às vezes o teu perfil não é de encaixe com aquele perfil a qual você está subordinado, ou você é um superior a um subordinado nesse sentido. Então, tem aí uma explicação para tudo isso também, né, Marcelo? O que acontece? Olha só, Silmar, a carreira, né, ela é dinâmica, né, super dinâmica. Tudo muda de lugar muito rápido, todo dia, continuamente. Então, ao longo da carreira, a gente é chamado a tomar várias decisões. Mas o que acontece? Se você tem que decidir por algo, tão melhor embasado, tão melhor informado você estiver, você tem maior possibilidade de grau de acerto nessa decisão. Então, se você tem um inventário de si próprio, você vai saber pelo menos para onde você quer ir. Porque o que acontece? Antes de você estabelecer os seus objetivos de carreira, o mais difícil é você estabelecer qual que é o seu propósito de vida. Né? A que causa eu vou servir? Né? Em que eu sou útil nesse mundo? Com os talentos que eu possuo? Né? Então, esses talentos às vezes aparecem desde criança. Um que é mais organizado, que é aquele que organiza uma festa. O outro que, quando tem que conversar com alguém, ele é o representante da turma, é o orador. Então, assim, os talentos são pequenas coisas que a gente vai observando desde a adolescência, né? Que essas coisas vão ressaltando e a gente tem que prestar muita atenção e, principalmente, se possível, procurar um profissional adequado para fazer esse auto-inventário de si próprio, para você tomar decisões de carreira mais acertadas, né? E para você tomar decisões de carreira mais acertadas, você tem que entender quais são os reais motivos
interesses que vão te tornar mais engajado para o trabalho, tá? Agora, se a pessoa não se conhece, ela vai ter dificuldades em estabelecer seus objetivos de carreira. E aí, quando ela não estabelece, o que acontece com ela? Ela começa a trabalhar para objetivos dos outros, porque ela não tem objetivos próprios. Então, ela começa a virar um objeto dos caprichos organizacionais, né? Ela vai ficar um joguete à mercê dos planos de gestores, de empresas, né? Então, ela nunca vai ter uma condução né? Nunca vai ser um protagonista da própria carreira, porque ela Exatamente. não tem um caminho, né? Não tem um caminho, né? Então, esse ajuste entre pessoa e profissão e ambiente de trabalho, isso estimula muito a realização, a satisfação profissional, a adaptação, a capacidade de resiliência. Então, quando a pessoa se encontra, por maiores que sejam as dificuldades no mundo do trabalho, ela consegue superar, as dificuldades se reduzem. Agora, quando ela está como um peixe, né, fora do aquário, qualquer probleminha desse tamanhozinho vai ficar gigante, né? Porque ela não está no lugar certo, na hora certa, não é ali a dela, né? Então ela tem que encontrar o próprio caminho, né? E aí, falando um pouco do meu trabalho, né, eu fiz uma longa levantamento bibliográfico, pesquisas internacionais, teses, artigos acadêmicos, dissertações, livros. E ao longo de 3 anos eu fiz essa pesquisa e depois gastei mais ou menos uns 2 anos para escrever. Bacana. O que eu percebi, né, em todos esses materiais, esses textos, é que todos nós temos o que eu chamo de os nossos drives. O que é isso? É aquela força interior, né? É algo que nos agita, que nos faz agir como se fosse uma espécie de energia elétrica atravessando o nosso corpo, né? Então, todos nós temos nossos drives, né? E a pessoa, o grande barato é ela encontrar qual que é o drive dela, né? E aí, o que eu fiz? Eu criei uma metodologia que eu chamo de drives de carreiras. O que é esses drives? É a interlocução entre o Enneagrama, que é uma ferramenta de autoconhecimento, ferramenta de autoconhecimento pessoal, com as ferramentas de autoconhecimento profissional, né? Então, vou falar um pouquinho do Enneagrama. O Enneagrama, ele tem esse símbolo aqui. Ele parece, assim, uma coisa Levanta um pouquinho estranha. Mais, Marcelo. Melhorou? Isso, legal. Então, você pode prestar atenção que ele tem os números de 1 a 9, né? E esses números, eles são interligados por uma circunferência, por um círculo e umas setas. Parece algo meio esotérico, meio estranho, cabalístico, mas não é nada disso. Isso é só uma representação de um fluxo, como se dá o relacionamento entre esses 9 tipos de perfis. Então, o que o Enneagrama ele diz para a gente? Existem 9 perfis universais, uma espécie de temperamento, né? Vamos dizer assim, uma espécie de jeitão de cada um, né? E, na realidade, nós todos temos um pouco de todos esses 9 tipos, também chamado de eneatipos, que vem de enneagrama, enea vem do grego 9, né? E tipo aquilo que pode ser descrito, né? Aquilo que pode ser explicado. Então, nós temos um pouquinho de todos esses 9 tipos, mas tem um que ressalta mais aos olhos, que é pelo qual as outras pessoas nos reconhecem, que nós nos identificamos mais, né? Então, falando, por exemplo, o tipo 1 é uma pessoa de um caráter mais perfeccionista, é aquele funcionário padrão, que nunca chega atrasado, pontual, que a ética, né? O sacro santo nome nunca pode ser questionado, a ética acima de tudo. Aí você tem um tipo 2, que é um perfil extremamente solidário, que se preocupa mais com as outras pessoas do que consigo próprio, que é ajudar. Você tem o tipo 3, que ele é o workaholic do Enneagrama, né? Ele persegue o sucesso o tempo inteiro, ele é muito desempenhador. Geralmente, ele é aquele cara na empresa que abre novos mercados, né? Que gosta da área de marketing, persegue o sucesso. Aí você tem o tipo 4, que é um tipo mais inovador, mais fantasioso, sonhador. Você tem um tipo 5, que é um tipo mais observador,
mais metódico, mais racional. Tem um tipo 6, que ele é mais desconfiado, mas também distribui muito calor humano. Tipo 7, que parece uma purpurina, assim, de tão alegre, de tão festeiro, né? Ele geralmente é aquele cara que organiza o churrasco, é o brincalhão da turma, contador de piada, e tem um tipo mais forte, incisivo, que é o tipo 8, e o tipo 9 é um tipo mais zen, uma pessoa mais tranquilona. Então, basicamente, o que acontece? A gente tem esses 9 tipos de pessoas. E aí, o que eu fiz? Eu instituí esse modelo aqui, ó. Aqui do lado esquerdo está o Enneagrama, que ele conversa com 5 diferentes tipologias de trabalho. Então, o Enneagrama ele vai se misturar com essas 5 tipologias diferentes de trabalho, que vai resultar em 9 perfis básicos de carreiras universais. Então, posso dizer que é uma espécie de uma interseção teórica, né? Eu pego todos os tipos do Enneagrama e somo as características profissionais das outras tipologias, a cada tipo do Enneagrama, e no final tem um mapa geral de carreira, né? Então, a pessoa faz uns testes no livro para identificar qual que é o seu tipo no Enneagrama. Tá no livro isso? E aí, a partir do reconhecimento do seu tipo, ele vai saber quais são os tipos que ele tem nas outras tipologias. O livro parte da premissa seguinte: pessoas que têm o mesmo tipo no Enneagrama terão o mesmo tipo nas demais tipologias que guiam o seu comportamento. Então, você sabendo o teu tipo no Enneagrama, você vai saber o teu tipo em todas as outras tipologias. Por isso que fica um mapa tão rico, tão amplo. É como se fosse uma enciclopédia com 6 métodos, né, que se combinam. É como se fosse um cubo mágico, já viu? Ele tem 6 lados. Sim. É como você olhasse para si próprio, em termos de carreira, por 6 lados diferentes. Tá? Legal. A Luciane perguntou aqui se nessa linha de perfis você pode encontrar mais de um. Pode. Você pode se identificar com mais de um. A questão de tendência... Porque o que acontece? Nós somos uma mistura. Então, isso que ela está colocando é muito bem explicado no livro. Legal. Porque o que acontece? Não sei se você viu essas setinhas. Essas setinhas, elas interligam determinados tipos. Então, eu sou um determinado tipo que costuma ter afinidade com outro determinado tipo. Então, sob determinadas condições, naquele momento, eu posso estar apresentando um comportamento daquele outro tipo que não é o meu tipo de origem. Tá? Todos nós temos um único tipo, que é o nosso tipo de origem. Mas a gente se identifica também com outros tipos, sob determinadas condições que o livro explica. Entendeu? Você tem a predominante. Tem um tipo predominante. Tá, e daí os outros são os que vão acabar se complementando em função disso, né? Eles vão nos influenciar, mas o que vai predominar é realmente o nosso chamado tipo doméstico, o eneatipo doméstico. Tá? Legal. Ele vai predominar, mas nós recebemos influências de outros tipos por afinidades. E aí, esse ciclo aqui, ele explica essa mecânica, que não dá para explicar aqui, mas dentro do livro, isso é facilmente elucidado, é simples, não é algo complexo que a pessoa pode entender muito bem. Tá? É necessário ela fazer os testes e procurar ler aquele inventário. Olha, esse daqui sou eu mesmo. Geralmente, quando a pessoa lê o inventário dela, ela se reconhece. Ó a dica, pessoal. Se eu fosse vocês, ia atrás desse livro desse cara aí. Tá lá masticadinho o negócio. A gente... Porque o que acontece? É aquilo que eu te falei. Essa é a causa que eu sirvo. Né? É a minha luta. É algo que eu acredito. Então, se isso vai gerar alguma coisa para as pessoas, eu ainda não sei. Mas eu estou lançando as minhas sementes. Não sei se elas vão germinar, mas eu estou espalhando elas por aí. Né? Há um ditado judaico que diz o seguinte: olha, se você salvar uma pessoa, você salvou o mundo. Então, o que eu falei para minha esposa? Olha, um livro de mais de 300 páginas me deu um trabalho danado, mas se salvar a carreira de uma pessoa, já valeu a pena todo o meu esforço. Com certeza. Eu penso assim. Com certeza, já pagou. Porque acho que você trouxe uma coisa, Marcelo, que eu sempre falo, né? A gente tem essas ferramentas, pessoal, isso existe.
né? Tem profissionais que trabalham com isso. Eu estou vendo uma questão da Daniela, me chama depois no privado, que você tem uma questão para resolver que eu tenho que te dar um outro direcionamento, né? E acho que calma aí que ele já ficam atentos que falta surpresa aí, Luciano e Adriano. O pessoal já quer saber, Marcelo. Assim, então, gente, a gente tem esses materiais, a gente tem esses profissionais, isso está disponível, né, para os profissionais, para as pessoas, né? O que basta, a gente tem que acessar isso, a gente tem que investigar, tem que procurar. E as pessoas ficam batendo cabeça aí fora, né? Querendo chegar em alguma coisa, porque não sabe o caminho, não sabe a rota. Hoje em dia, gente, nós temos muitos estudos, tem muito conteúdo, tem muito ferramental, que é justamente para ajudar você que nos acompanha, você que é profissional da carreira, para você fazer uma trajetória. Ter um direcionamento, ser mais objetivo dentro do que você quer, parar de perder tempo, parar de estar cabeçada nessa vida, porque a gente não chega a lugar nenhum, né? Então, assim, existe esse ferramental todo. E é legal porque o Marcelo é um estudo que ele fez, né? Então, isso virou, acho que isso é fruto da tese de mestrado, né? Nasceu da minha dissertação de mestrado. Então você vê, é isso que eu falo, porque o Marcelo, ele fez mestrado, ele produziu um conhecimento, e esse conhecimento que ele produziu no estudo dele, virou um livro. E esse livro está disponível para nós, profissionais, podermos absorver desse conhecimento que ele trouxe para a gente, né? Esse conhecimento que ele elaborou, ele trouxe de uma forma, né, mais didática, né, pelo que eu vi, né, com exercícios práticos, né, Marcelo, dentro do próprio livro, que você faz esse traçado, levantamento dessas informações, né, e aí é isso que a gente fala, né, como é que eu faço acesso ao conhecimento? Através de uma ferramenta dessas, através de um estudo desses, através de um conteúdo desses, que está disponível para nós, né, Marcelo? Dessa forma que você nos trouxe, né, Marcelo? Silmar, isso daí que você colocou é muito importante. Veja bem, não adianta também a pessoa só se autoconhecer, tá, agora eu conheci as minhas características, e aí, o que eu vou fazer com isso? Né? Fica essa grande pergunta. Sim. Então, tomei o cuidado de cada uma das 6 ferramentas que eu abordei, ao final de cada sessão, de cada capítulo, existe lá um protocolo de perguntas que a pessoa tem que responder para a autorreflexão, e há uma sugestão de um plano de ação. Bacana. Para ela poder reforçar aquelas características que ela é forte e, de uma certa forma, neutralizar um pouco as características não tão fortes. Aí o que acontece? Eu, diferentemente das outras pessoas, não, você tem que trabalhar seus pontos fracos, não sei o quê. Olha, se você vai investir em algo que você não tem um talento natural para fazer, você vai fazer um esforço danado para ser no máximo medíocre. Então eu prefiro apostar naquilo que eu sou forte, naquilo que eu tenho como ponto forte, como diferencial competitivo. Né? Eu sempre falo o seguinte, eu sempre falo que os pontos fracos, eu preciso saber que eles existem e saber administrar eles. Controlá-los. Controlados. Eu tenho que saber que aquele momento, naquela situação, pode aparecer esse ponto fraco e vai me atrapalhar. Se eu conheço, eu tenho como dominar eles, ou tentar dominar eles para segurar. E eu preciso dar o que você traz. Ressaltar, exaltar, reforçar o que eu tenho de positivo. Porque isso vai me projetar, vai me levar além, vai me levar para mais longe, né? É justamente isso que a gente fala. O ponto fraco, gente, ele tem que ser conhecido e saber administrar, ponto. E vamos gastar gás em que vai trazer resultado, né, Marcelo? É verdade. Isso que você falou é muito importante. Por quê? Porque não adianta você ter informação. A informação, né, informação de si próprio, como informação de mercado, é informação. Sim. Mas o que é informação em si? A informação é a matéria-prima da decisão. Se você tem informação, mas você não faz nada, a informação não vai ter nenhuma valia para você. Exatamente. Então, por isso que no livro, além de te apresentar o teu perfil, você se olhar no espelho, ele te desafia. Ele fala, olha, o que eu tenho que fazer para me autossuperar? Você lembra daquele tripé? Autoconhecimento, autossuperação e planejamento de carreira. Então, ele vai te desafiar para você montar um plano de ações,
né, para poder se autossuperar, se desenvolver profissionalmente. Essa é a grande questão, né? E a gente não pode ficar adiando esse processo, como eu já tinha conversado com o Silmar nos bastidores mais cedo. O que acontece? As pessoas ficam adiando esse processo e depois a coisa vai se acumulando, e depois o caldo entorna. E aí o que acontece? As pessoas elas acabam tomando certas decisões sobre forte impacto emocional. Eu fiz isso quando eu era mais jovem, confesso que fiz. Algumas vezes deu certo, mas tiveram outras vezes que deu muito errado. Tá? Então, para a pessoa tomar uma decisão de carreira, fazer uma transição de carreira, é muito necessário que ela esteja psicologicamente num momento bom. Né? Se ela tiver com algo mais forte, mais incisivo em termos psicológicos, vá procurar um apoio psicológico, procure um psicólogo, ou às vezes um psiquiatra para poder tomar uma medicação, etc. Mas a pessoa tem que estar bem para ela poder dar os passos na carreira. Né? Essa é uma questão assim que eu considero fundamental. E aí, quando a pessoa está insatisfeita na carreira, né, existe um fenômeno chamado entrincheiramento de carreira. O que é isso? O cara está dentro da empresa, né, ele está ali chateado, insatisfeito, mas ele fala o seguinte: olha, lá fora, aqui tá ruim, mas lá fora tá pior. Então eu vou ficando. E a produtividade vai caindo, e ele não está fazendo nada em prol da carreira, do lado de fora da empresa, ele não está se preparando, ele não está se habilitando, desenvolvendo competências, buscando novas alternativas de trabalho, buscando se conhecer. E aí ele tem que fazer isso tudo depois que ele já foi desligado da empresa, o que torna o processo mais difícil. É muito mais confortável e saudável você fazer esse processo no momento que você ainda está dentro do mercado. Né? Existem até pessoas que utilizam a chamada estratégia de segunda carreira. Né? Às vezes, naquela profissão onde você já está estabilizado, você não está sentindo uma realização profissional, mas às vezes você desenvolve um negócio em cima de um hobby ou alguma outra coisa que você acha interessante no final de semana, uma franquia, um tipo de negócio que você sempre teve vontade de montar, algo com um amigo, né? E a pessoa tem que testar, né? Para você mudar de área, de profissão, o que eu indico para as pessoas é buscar informação sobre aquela área, fazer cursos livres, né? Buscar conhecimento, conversar com pessoas que trabalham naquela área, se possível até fazer um trabalho voluntário naquele determinado segmento por um período, que seja no período fora do seu horário normal de trabalho, à noite, fim de semana, mas enfim, a gente tem que experimentar coisas novas, né? Vamos supor, se eu não fizer algo diferente do que eu estou fazendo no momento, nada vai mudar. Se eu quero mudança, eu tenho que fazer algo de diferente. Sim, exatamente. Com certeza. E isso tem que partir de mim, né? Sim. Isso é uma decisão que eu tenho que tomar, né? Não vai ser os outros, aí novamente a gente vai cair tudo no que a gente já conversou aí, né? Isso é uma decisão sua, enquanto pessoa e enquanto profissional, né? E aí, por isso que existe esse ferramental e existe tudo isso para poder realmente fazer isso. Mas, Marcelo, o povo quer saber onde que encontra esse material, como é que acessa isso, que está aí, então, tá, vamos lá. Aí. Olha, o livro, ele chama-se... Tá dando para ver? Levanta um pouquinho mais. Isso. Agora sim. Anotem aí. Autoconhecimento profissional e desenvolvimento de carreira. Né? Meu nome é Marcelo Costa de Souza, tá aí. Esse livro, até falando para você o seguinte, tem algumas pessoas de Portugal e do continente africano também assistindo essa live, né? Então é bom deixar registrado que na Amazon eu tenho esse livro em versão e-book, né? Que pela Amazon ele sai em mais de 50 países, né? Então qualquer pessoa que estiver fora do Brasil consegue adquirir esse livro por um custo bem acessível em e-book, né? Formato Amazon Kindle. E no Brasil você tem a opção da Amazon e tem a opção do livro físico no site chamado Clube de Autores, tá?
é o site onde você adquire a versão física do livro. Tá? É bem fácil de encontrar, né? Estando na Amazon, qualquer um acha, ok? Que é, vamos dizer, a grande distribuidora aí de conhecimento de livro do mundo, né, Silmar? Uhum. Sim, com certeza. E aí, então, pode falar. Clube de Autores dos Autores. Não, Clube, como é que chama? Clube de Autores. Clube um de site Autores, tá. que se chama Clube de Autores. Ok. Né? E na Amazon, em formato digital. Tá? Legal. Aí, falando um pouco sobre as outras ferramentas, né? Eu tenho as chamadas metáforas ou imagens de carreira, né? Que são 9 visões gerais que a pessoa pode ter acerca da carreira. Então, tem pessoas que enxergam a carreira como redes de relacionamento, né? Aquelas pessoas voltadas para networking. Há pessoas que enxergam a carreira como uma jornada, ou como a carreira como um recurso, ou como uma construção, né? Tenho também os estilos de carreiras, que é uma outra metodologia. Então, existem as carreiras profissionais, que a gente já conhece. Existem as carreiras também chamadas carreiras proteanas. O que é isso, carreiras proteanas? Proteanas vem do deus grego que se chama Proteu. Esse deus grego, ele tinha a propriedade de se transformar em tudo aquilo que ele quisesse, né? Então, essa metáfora, essa analogia, explica a carreira adaptativa por excelência, né? Que encaixa muito com esse mundo digital que nós estamos vivendo, nessas mudanças todas, que é a capacidade de adaptação. Aí eu tenho as carreiras sem fronteiras, né? Que é o mindset do profissional autônomo, né? Que é muito comum hoje em dia também. Aí eu tenho as personalidades vocacionais, que é uma tipologia bem conhecida dos psicólogos, né? Que foi instituída por John Holland. Ele dizia que as carreiras devem funcionar como uma forma de expressão da nossa personalidade, né? Então, você tem tipos de carreira convencional, social, carreira empreendedora, carreira criativa, né? E para cada tipo de perfil desse, tem alguns tipos de profissões que são mais recomendáveis, e o Enneagrama também ele explica tipos de profissões que também são menos recomendáveis. Né? Então, o livro ele trata de opções de carreiras tanto mais como menos recomendáveis para diferentes tipos de perfis. E aí legal. Eu tenho também as âncoras de carreira, né? Que elas dizem respeito às motivações e interesses que eu tenho para a carreira. Então, por exemplo, tem pessoas que se sentem mais estimuladas quando elas conseguem exercer a sua competência técnico-funcional. Tem pessoas que se sentem mais estimuladas quando elas podem servir a um determinado tipo de causa. Tem pessoas que se sentem mais motivadas quando trabalham como gestores. Né? Então, são diferentes perfis. E, por fim, eu tenho os valores humanos, né? Segundo Schwartz, o Walter Schwartz é um pesquisador israelense, que ele instituiu que, independente de diferenças culturais, existem 10 valores humanos universais que são básicos, e que nós possuímos todos esses 10 valores, mas que eles se dão numa ordem de hierarquia diferente dentro da estrutura de cada indivíduo. E aí existem determinados valores que eles são mais afeitos a determinados tipos do Enneagrama, né? Então, embora a tipologia dos valores humanos ela não seja uma tipologia tão específica quanto a perfis de carreira, mas os valores humanos é cientificamente comprovado que eles interferem de forma direta nos nossos comportamentos de trabalho, entendeu? Então, esse é basicamente o benefício do livro, dos drives de carreiras. É criar um mapa profissional, né, a fim de que as pessoas elas possam estruturar estratégias e ações para a sua carreira profissional, alcançar o seu maior potencial e, sobretudo, aquilo que eu falei no início, conhecer, né, conseguir, né, conceber o seu propósito de vida e carreira, que isso, em tese, é o objetivo maior do livro, entendeu? Com certeza. Pessoal, eu já localizei o livro. Perguntas, se alguma pergunta tiver aí. Algumas coisas eu já fui compartilhando com você aí. Pessoal,
alguém tiver uma pergunta, por favor, pode ir digitando aí para a gente. Eu já encontrei o link lá do site, já coloquei no grupo aí, no chat do Facebook, tá? Então, as pessoas que estavam querendo aí onde que tem o livro, já coloquei o link aí no chat do Face, é só vocês entrarem lá, que tá ali o link para vocês poderem adquirir e ter mais informações sobre essa obra do Marcelo, que ele tão ricamente explanou para a gente e com certeza é uma obra que irá ajudar e muito a carreira profissional de cada um, né, que tiver o prazer e poder ler e fazer as atividades que esse livro propõe. Eu gosto de livro assim, Marcelo, livro que faz a gente colocar a mão na massa, que faz a gente refletir, faz a gente responder algumas coisas. Então, não é eu falo que é um livro de exercício, não é um livro de você ir escrevendo, né, montando, conforme você vai folhando ele, né, o decorrer desse material. O que eu falei, ele funciona como uma espécie de enciclopédia. Você vai absorvendo ele por módulos, e cada módulo você vai conhecer a carreira profissional por meio de uma faceta diferente, né? Sim, agora, o livro, né, logicamente que ele tem a pretensão de dar as respostas que as pessoas estão procurando, né? Bacana. Agora, se ele não conseguir dar todas as respostas, com certeza, pelo menos ele faz as perguntas certas. Sim. Isso eu garanto. Então, gera reflexão, né? E da reflexão tem que gerar uma ação. Porque se a pessoa tiver informação e não fizer nada com ela também... Exatamente. Né? Não vale a pena. Não é verdade? Exatamente. É justamente isso, é de provocar, né, que você saia dessa inércia, né, e que você faça essas ações embasadas, essas ações, né, mais focadas com esse exercício, digamos assim, né, com as atividades que você está propondo para que o leitor faça, né, é justamente isso, né, toma decisões mais assertivas, digamos assim, né. E acho assim, exatamente, pode complementar. Não, então, o que acontece? Eu queria me colocar à disposição, não só aqui, mas as pessoas que adquirirem a obra, tiverem dúvidas, pode me procurar que eu vou ter o maior prazer, a maior alegria, né, em suscitar, em responder todas as dúvidas das pessoas. Um trabalho meu, um filho meu, né? Então, eu me prontifico aqui antecipadamente. No futuro, esse livro vai acabar se transformando num programa de formação de análise de perfis, talvez para coaches, orientadores de carreiras, psicólogos, profissionais de RH. Mas, enfim, nada impede que a pessoa já tome o contato com as ferramentas logo de início, né? E, assim, o livro, ele explica tudo de uma forma muito simplificada e didática, sabe, Elcilmar? Então, assim, para a pessoa que tiver um gosto pela leitura, é como se estivesse lendo um livro de romance, vamos assim dizer. Ela acaba absorvendo, é tranquilo. Tá? Legal. A Luciane falando aqui para você que parabéns, foi uma grande ajuda para ela, encontrar um profissional, né, uma pessoa tão profissional, e não duvido que é uma inovação no mercado ter um conteúdo nesse sentido, ela está falando aí para a gente, né? E, Marcelo, a gente já está aí quase acredito que a gente está 1 hora já no ar. Então, bom. Então, olha só, eu não sei se tem mais perguntas, mas se não tiver, eu gostaria de deixar o meu contato para as pessoas me procurarem no LinkedIn, tá? É só colocar meu nome completo lá, conforme o livro, Marcelo Costa de Souza, vai estar lá, consultor de carreiras, as pessoas me encontram lá, podem enviar suas dúvidas, sugestões, requerimentos, que a gente vai ter o maior prazer em atender. Legal, ótimo. Então, o contato Marcelo está no LinkedIn, tá? É só vocês procurarem lá, as pessoas estão no LinkedIn lá. Quem não está no LinkedIn está perdendo tempo. Vou passar meu contato no Instagram também, que é uma rede mais vamos dizer assim, mais difundida. Meu Instagram é Marcelo, letra C, tudo junto, Marcelo C. .26.
Tá? Marcelo Eu C. estava meio sem 26. inspiração no dia para colocar um nome no LinkedIn e resolvi pôr minha idade. Entendeu? Eu estava meio sem inspiração e eu pus Marcelo C.26. E também, pessoal, o Marcelo está marcado aqui na própria live do Facebook. Gente, vocês que estão aqui no Facebook acompanhando, é só vocês clicar em cima do Marcelo, você já tem acesso ao Marcelo aí automaticamente. Venham para o meu Face, venham para o meu Face, que eu Porque vou a gente está sempre aqui. mandando algumas pílulas, né? Vou Isso, mandando pílulas de conhecimento, vou mandando trechos isso. do livro explicando e discutindo, e vai ser um maior prazer conversar com qualquer um de vocês. Isso. Pessoal, então assim, ó, acompanhe o Marcelo, acho que é um profissional aí que com certeza irá fazer diferença na vida de vocês. Eu assino embaixo que ele tem muito, estudou muito, pesquisou muito. O pessoal falou que amou a live, excelente explicação, muito bom. Só elogios aí, Marcelo. Muito obrigado. Eu queria E agradecer mais uma vez o seu convite. imagina, né? Gente, foi assim, eu vi o Marcelo postando esse livro, eu recebi, acho que foi no LinkedIn, né, que você mandou, e eu falei, não, vamos, né, conversar e trazer isso à tona aí para a gente divulgar isso aí, né, para abrir para as pessoas terem acesso a isso, porque a gente precisa de mais pessoas que ajudam pessoas, né? E quando a gente fala em termos de carreira, né, o Railson falou excelente profissional, então assim, gente, siga o Marcelo, siga o LinkedIn dele, siga aqui no Facebook, dúvidas, ele já te colocou à disposição, gente. E pessoas também que tenham alguma dúvida na carreira, que queiram conversar, fazer aquele famoso desabafo, né? A gente está aqui para escutar, para apoiar, para orientar. Sintam-se à vontade. Eu vou ter o maior prazer em atender a qualquer um de vocês. Com certeza. Gente, então é justamente isso. Eu sempre falo assim, os meus seguidores, as pessoas que me seguem aí, a Luciane, parabéns, Sumar, obrigado, Lu. Gente, a gente só agrega pessoas no caminho e a gente só traz para próximo da gente profissionais que jogam o jogo que a gente joga, né? Que é acreditar no desenvolvimento, poder ajudar os profissionais, poder encontrar seus caminhos, encontrar seus propósitos, e a vida é assim. Então, eu deixo o meu exemplo para que vocês façam nas carreiras de vocês isto. Escolham profissionais ou sigam profissionais, né? Fazem contato, network com pessoas que agregam para vocês, pessoas que vão trazer conhecimento, pessoas que vão levar vocês a um outro nível, né? É isso que a gente precisa na vida da gente, porque a gente já vai conseguir atingir o objetivo da gente se eu for justamente andando e agregando esse tipo de conhecimento, esse tipo de bagagem, né? E eu sei que o contato com o Marcelo vai gerar coisa para frente aí, né, Marcelo? Vamos deixar passar essa poeira baixar aí. Eu né? acho o seguinte, eu acho que, graças a Deus, a vacina está aí a caminho, né? Exatamente. E se Deus quiser, eu queria também dar uma palavra de estímulo para quem, nesse momento, estiver fora do mercado, né? Que as coisas vão voltar ao normal. Com certeza. As empresas, quando voltarem a operar, vão recontratar, né? Então, assim, eu queria deixar, acima de tudo, uma mensagem de esperança para as pessoas, né? Que nós estamos passando por um momento delicado, é verdade, mas dias melhores virão, né? Vocês têm que entender o seguinte: o mercado vai reagir, ele vai retomar, e quando o mercado retomar, ele vai estar precisando de gente preparada, gente qualificada. E é aí que vocês não podem perder tempo. Esse é o momento de buscar a si próprio, se autoconhecer, né? Também reforçar os conhecimentos técnicos que você já possui, fazer networking, buscar coisas novas, se redescobrir. Esse é o momento, né? Esse é o meu recado. Marcelo, suas considerações finais aí, você quer deixar mais alguma palavra, alguma coisa, que a gente já... Eu só gostaria de agradecer demais, mais uma vez, para você a oportunidade. Eu espero que esse seja um primeiro encontro de muitos, né? Que tivermos outros temas aí para poder debater acerca da área de gestão de pessoas, né? futuramente. E quando você voltar em Belo Horizonte aqui, você vem tomar um cafezinho, comer um pãozinho de queijo mineiro com a gente. Com certeza. Comer um pedacinho de queijo, né? Amo Belo vai Horizonte. ser um prazer encontrar você e qualquer um de vocês que eu encontrar, né, seja virtualmente ou presencialmente, para mim vai ser um enorme prazer. Agradeço de coração. Muito obrigado.
Eu que agradeço a disponibilidade, agradeço as pessoas que estão aí na audiência, estão ao vivo até agora aí, a gente entrou com o público, acho que as pessoas permaneceram nessa hora e 10. Eu tenho certeza que foi uma hora de extremo conhecimento. O Ederson está falando que o Marcelo é potência, o Renato está dando sucesso para você aí, Marcelo. O Ederson é suspeito para falar que ele colega de trabalho, então eu não aceito. E o Renato Carvalho, Carvalho Souza. Uhum. O Renato Carvalho Souza falou que também que você é um sucesso para você, amigo, excelente live. Pessoal, obrigado por todos vocês que seguiram a gente aí. Essa live vai ficar lá no Facebook. Podem reassistir, compartilhem, criem salas. Acho que é um bom conteúdo vocês criarem sala de discussão. Compartilhe com salas de aula. Eu vi que tem alguns professores aí de cursos técnicos que estavam assistindo. Compartilhe com os alunos de vocês. Compartilhe eu acho com o seguinte, vocês vão estar contribuindo com o crescimento profissional das outras pessoas, né? A partir do momento que vocês passam essa informação para frente, né? Eu acho que a informação a gente não pode prender com a gente tem que ser solidário. A partir do momento que vocês compartilharem esse vídeo, essa conversa, passar informação para as outras pessoas conhecidas, mesmo pessoas que você não tenham tanto contato, vocês vão estar contribuindo com a sociedade de uma forma em geral, trazendo cultura para as pessoas. Isso é muito importante. Esse é o papel da gente, do educador. Sem dúvida, sem dúvida. Legal, então. É a nossa sina. Pessoal, ok, muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço a audiência que está aqui. E até a próxima live. Pessoal, só me acompanhem nas minhas redes sociais. O pessoal já sabe e sabe onde me encontrar. Até mais, gente. Até mais. Tchau.